Boa tarde, bom dia, boa noite, tudo bem, tudo certinho? Vamos continuar então a nossas aulas de termodinâmica. Estamos quase terminando, eu prometo. Mas tem que saber muita coisa, tem que saber muita coisa. Vamos lá. Uh, Meu Deus, que canseira. Vamos lá. Já vimos quase tudo. Agora a gente entrou na parte profunda da termodinâmica que cai no ETA, tá? A gente já viu toda a base. Agora a gente está aqui na entropia, fechou? A gente já viu no episódio passado aí a definição da entropia, a definição inicial, os conceitos de entropia, aqui, né? Demônio de Maxwell, demônio de Laplace. Já vimos um pouquinho das fórmulas de cálculo da entropia do sistema, mas, como todos sabem, a entropia é uma função de estado, ou seja, depende só do estado final inicial, não depende do caminho. Foi o que a gente enunciou no começo do vídeo passado, tá? Beleza, mas vamos falar um pouquinho mais da teoria da entropia, né? É importante tu entender a teoria, porque, primeiro, tu tem que entender o cálculo, tu tem que entender a teoria para entender o cálculo. E segundo, tem questões só de teoria, né? Então, é importante saber um pouco da teoria da entropia, tá? Então vamos falar conceito, o conceito de entropia, tá? Eu vou basicamente construir tudo que eu escrevi, tudo que eu falei no último vídeo, eu vou construir um pensamento para explicar todos os cálculos e tudo mais, tá? Basicamente. Vamos começar então enunciando que as funções de estado elas são facilmente quantizadas, tá? Então, as funções de estado, e aqui a gente pode inserir algumas, né? Por exemplo, entalpia, por exemplo, energia interna, por exemplo, entropia, por exemplo, energia livre de Gibbs, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Beleza? É... Ok. Que mais que a gente pode falar? Que essas grandezas aqui, elas são extensivas. Tá? É importante saber essa palavra. Extensivas. O que significa ser uma grandeza extensiva? Dependem da quantidade de matéria. Quantidade de matéria, de mols, posso escrever também, né? Tá? Ok. Começou então, o pessoal, os químicos e engenheiros começaram a pensar o seguinte: beleza, tem reações químicas que acontecem no universo. A gente pode forçar algumas, mas como é que eu sei quais são espontâneas, tá? Como saber, como saber se, como saber a espontaneidade? A espontaneidade de reações, tá? A gente queria saber isso. Como é que a gente sabe se a reação vai acontecer espontaneamente na natureza ou não, tá? E daqui surgiu o princípio de Thomson-Berthelot, tá? Princípio de Thomson-Berthelot. Ele falou assim: exotérmicas são espontâneas, tá? Basicamente,
Como assim? Por que que surgiu esse pensamento? Lembra só que a entropia foi enunciada por Maxwell, principalmente, como estado de desordem, né? E a gente sabe que a entropia do universo sempre aumenta, tá? Ok, beleza. Só que a gente sabe, antes da entropia, eles não tinham essa ideia de entropia, né? Eles pensavam assim, olha, cara, a reação tenta evoluir sempre para um estado de mais estabilidade, certo? Então, se eu tenho aqui várias moléculas como gás, né, que estão aqui muito rápidas, se movendo, se colidindo aqui, fazendo uma merda desgraçada, elas estão muito desorganizadas, elas estão instáveis, segundo o princípio de Thomson-Berthelot, tá? E aí, as exotérmicas são as que liberam calor, tá? São as que liberam calor. Se eu dou calor para um líquido, ele vira gás. Se eu dou calor para um gás, para um vapor, ele vira gás. E agora, se eu tiro o calor, ele vai se solidificar, vai liquefazer, depende, né? As moléculas vão ficar mais organizadas, tá? Aqui a gente pode colocar que o ΔH é menor que zero, ou seja, liberou calor, tá? Beleza. Então eles falaram assim: as isotérmicas são espontâneas, porque elas liberam calor, né? Então elas vão para um estado mais estável, digamos assim, tá? Mas se confirmou que existem algumas endotérmicas, algumas reações que recebem calor espontâneas também, tá? Como por exemplo, essa reação aqui, ó, do gás nitrogênio, nitrogênio gasoso, mais meio mol de oxigênio, gasoso também, que vai formar N2O. Ops, N2O, gasoso também, tá? E a variação da entalpia experimental, né, foi medida por experimentos, mais 82 quilocalorias por mol, tá? E não vai dar espaço. Tá bom, mas é mais ou menos isso, tá? Quilocaloria por mol. Beleza? E constataram que essa reação é espontânea e ela é endotérmica. Tá, então esse argumento aqui caiu. Caiu, tá? E já te adianto, não tá totalmente errado esse pensamento, tá? Porque a maioria, tipo 99,9% das exotérmicas são espontâneas. E poucas endotérmicas são espontâneas. Tá? Não tá errado pensar desse jeito. Tá? Mas não pode enunciar isso. Não pode. Porque tem algumas pequenas exceções assim, tá? Sempre tem. Beleza. Vamos lá. Então, começaram a pensar no seguinte. Oi? Pode falar. Não. Então, começaram a pensar no calor, né? Tá bom. Tá bom, tá bom. Começaram a pensar no calor. Então, e perceberam o seguinte: o calor é uma forma desorganizada de energia. Como assim desorganizada? Pensa só que quando tu dá um tapão num quadro, assim, numa mesa, sei lá, se tu dá um tapão, tu dissipa calor, né? Tu não sente um calor na tua mão, assim, quando tu esfrega assim também, tu sente um calor. Só que esse calor, ele não é organizado, ele não flui só para cima, só pro lado, não, ele vai, sei lá para onde ele vai, a gente não sabe para onde ele vai. O calor é uma forma desorganizada de energia. Quando tu dá calor para um sólido, por exemplo, tu não sabe em quais partículas esse calor vai atingir, tá? Tu não consegue medir isso certinho. Então a gente fala que é desorganizado, beleza? Então, começaram a pensar
no seguinte: a reação vai ser espontânea, quando, quando na reação, a energia vai de organizada ao caos. A desorganização. Tá? A desorganização. Tá, mas então, olha só. Se a reação vai para um estado desorganizado, a exotérmica não é isso, né? A exotérmica. ah, a exotérmica que a maioria são espontâneas. Quando tem uma exotérmica, quer dizer que eu libero calor, né? E ela está indo para um estado mais organizado, digamos assim, né? Era um gás e está formando um sólido aqui, sei lá, um líquido. Está indo para um estado mais organizado. Então isso aqui está errado. Não, aí que tá. Aqui, sob essa perspectiva, tu tá olhando só o teu sistema. Mas a gente não tá falando do sistema, a gente tá falando da reação. E o que a reação envolve? Variação da entalpia. Variação da entalpia, variação da entropia, que não sabiam ainda o que era. Mas falaram assim, olha, se eu tenho uma exotérmica, quer dizer que o sistema está indo para um estado mais organizado, mais estável, digamos assim, mas que a vizinhança está indo para o caos. Tu está jogando energia desorganizada para a vizinhança. A vizinhança está tendendo ao caos. Entendeu? E a endotérmica tu tem que fazer a mesma análise. Tu não pode olhar só para o sistema ou só para a vizinhança. Entendeu? Depende dos dois. Beleza? Então tá. Então a gente pode confirmar que é o seguinte: se ao longo da reação a energia interna do sistema fica mais distribuída ao longo das moléculas, está indo para uma forma mais desorganizada. Tá? Então, se eu tenho, por exemplo, isso aqui. Tá? Ó, eu vou inverter isso aqui. Aqui. Isto. Olha só. Se eu tenho uma endotérmica, uma reação endotérmica, eu estou dando calor para o sistema e ele vai formar um gás, por exemplo. Tá? Nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui, ele vai formar um gás. Ou seja, eu estou dando calor para o sistema e como as moléculas estão se movendo ao longo do sistema e está distribuindo melhor essa energia desorganizada, distribuindo melhor o calor, quer dizer que eu estou indo para um estado mais desorganizado, né? Então, beleza. Quer dizer que todas as endotérmicas são espontâneas? Não, não estou dizendo isso. O que eu estou falando é que provavelmente, se eu formo gás numa reação, seja ela endotérmica ou exotérmica, não sei, mesmo sendo endotérmica, se eu formo gás, a reação provavelmente vai ser espontânea, tá? Mas beleza. Outra coisa importante de eu falar, mas eu já falei, mas eu vou escrever, né? A análise tem que ser feita olhando para tudo, né? Temos que olhar tudo, tá? Vizinhança, vizinhança e sistema. E sistema, tá? Para a vizinhança, a gente pode pensar no calor, tá? A gente pode pensar no calor. Por exemplo, eu sei que eu vou fazer aqui um paralelo, né? Calor da vizinhança
desorganização, variação da entropia da vizinhança. Tá? Se eu dou calor para a vizinhança, quer dizer que eu aumento a desorganização das moléculas, ou seja, a variação da entropia da vizinhança é positiva. Beleza? Basicamente isso. E para o sistema, como é que eu posso pensar? Eu tenho que olhar para a matéria do sistema. Tá? Eu tenho que olhar para a matéria do sistema. Eu tenho que medir isso. Mas como é que eu meço? Eu olho para isso aqui, basicamente. Tá? Um gás tem maior distribuição da energia, maior desordem. Né? As moléculas estão mais desorganizadas num gás do que num sólido, certo? Um sistema que produz gás, uma reação que produz gás, provavelmente vai ser espontânea. Tá? Então eu vou escrever isso aqui, ó. Reações que formam gás provavelmente serão espontâneas. Outra forma de tu enunciar isso seria falando que elas são irreversíveis. Olha só o conceito de reversibilidade aparecendo novamente, né? A gente pode enunciar. Lembra que a gente falou no vídeo passado que a entropia do universo sempre aumenta? Ela sempre aumenta, né? A desordem do universo sempre aumenta. Se tu produz um gás espontaneamente, tá? Se a gente está falando de espontaneamente, quer dizer que na natureza acontece isso. Na natureza tem algum sistema fechado normalmente, assim? Não, não tem. Nem fechado, nem isolado, nem porra nenhuma, é tudo aberto, né? Se tu produz gás, aqui, esse gás não vai ficar confinado num lugar, ele vai embora. Ele vai embora. E esse gás com essas moléculas quentes, né? As moléculas rápidas, esse gás quente, ele vai escapar e assim aumentar a entropia do universo. Não faz sentido isso? Vai aumentar a desordem do universo? Faz sentido, né? Então a gente pode falar também que as irreversíveis provavelmente são espontâneas, tá? Perceba que eu vou usar muito nesse vídeo a palavra provavelmente. Porque é muito forte tu colocar numa questão, ou eu te falar, que sempre vai ser espontâneo. Né? Sempre. Por quê? Porque é ciência, é natureza, a gente não pode afirmar esse tipo de coisa, tá? Então eu vou falar provavelmente, beleza? Então tá. Então as substâncias, para as substâncias a gente associa a grandeza termodinâmica da entropia, tá? E a entropia mede sim o grau de distribuição da energia, tá bom? Então lembra sempre disso aqui. Isso aqui é importante, tá? A entropia mede a distribuição, ela mede a distribuição da energia, não a quantidade. Tá? Se tu quer calcular a quantidade, aí tu vai para entalpia, tu vai para energia interna, vai para mecânica estatística e tudo mais, mecânica quântica, né? A entropia mede a distribuição da energia. Se tu tem alta entropia, tu tem uma alta distribuição da energia, entendeu? Então a gente pode enunciar também, no caso contrário do que eu falei, se o sistema consome gás, provavelmente a variação da entropia do sistema seja negativo, porque tu está diminuindo aí a tua desordem, né? Tu está saindo de um estado gasoso que é mais desordenado
indo para um estado mais organizado. A entropia do sistema está diminuindo. Beleza? Tá bom. Então a gente entra novamente no nosso critério da espontaneidade. Critério da espontaneidade. Que a gente já sabe que é a variação da entropia do universo é maior que zero, tá? A gente não vai usar o igual a zero, né? Porque aí seria para processos reversíveis, papapá. A gente está olhando para vida real, né? Vida real. Se produz gás, o gás vai embora. Não tem como ele voltar a ser um, um líquido, porque ele vai embora, vai, né? Vai se mover aí pelo mundo, né? Beleza. Então tá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Uma coisa que eu vou te dizer, né? A gente vai usar a nossa relação de sempre. Eu vou escrever mais uma vez, terceira vez que eu escrevo isso, né? Mas tem que fixar bem. É do sistema, mais a variação de entropia da vizinhança, tá? E eu já falei que para calcular a variação da entropia, eu posso usar a lei de Hess. Alguma coisa com lei de Hess, né? A gente também tem entropia padrão de formação, assim como a entalpia. A gente tem entropia padrão, a gente tem tudo, porque é uma função de estado. Então a gente usa a mesma coisa, basicamente, a mesma coisa, tá? É uma coisa que eu posso enunciar também, tá? Eu sei que, eu sei que, como a variação da entalpia é calor trocado a pressão constante, tá? E se eu tenho uma reação exotérmica aqui, tá? A reação é exotérmica. O que eu posso confirmar com isso aqui? A reação. A reação é exotérmica, né? Exotérmica. E aumenta a entropia da vizinhança. O ΔS da vizinhança é maior do que zero. Como assim? A gente viu lá atrás, cadê? A gente chegou nessa relação aqui, ó. Cadê? Aqui. Olha só. A gente sabe que a variação da entalpia é instantânea aqui, né? Seria calor mais VDP. Se a pressão é constante, esse termo aqui zera. Então, a pressão constante, a minha variação da entalpia seria o calor trocado, tá? Beleza? Se eu tenho a pressão constante, por que a gente está falando pressão constante? Porque a maioria das reações químicas acontece a pressão constante, né? Pelo amor de Deus. Então, na natureza eu tô falando, né? É difícil tu, no meio da reação assim, começa a comprimir o negócio. Não, é difícil de acontecer, tá? Então a maioria é a pressão constante. O calor é igual à variação da entalpia, beleza? Tá bom. Tá. Se eu pego uma exotérmica, que a entalpia é negativa, quer dizer que o calor é negativo. Ou seja, eu estou jogando o calor para minha vizinhança. Certo? Aqui, ó. Eu estou perdendo calor, estou jogando calor para minha vizinhança, tá? Então, eu estou jogando energia desorganizada para minha vizinhança, está aumentando a entalpia da minha vizinhança, tá bom? E olha só, a gente sabe que o ΔH da reação é negativo, então a entropia, a variação da entropia da vizinhança é positiva, tá?
E a gente sabe das unidades dessas duas aqui. Não sabe? Sabe, né? Olha só. Eu sei que a entropia ela é Joule por mol Kelvin. Não sabe? A gente não enunciou aqui pelo conceito de Clausius. Cadê? Aqui, ó. Ó, não é Joule. Ups. Não é Joule por Kelvin? Sim. Como é extensiva, depende da quantidade de matéria, a gente coloca mol também, tá? Coloca mol também. Mas não na fórmula, tá? Não te preocupa, tá? Porque, tipo, teoricamente tu tá ganhando uma quantidade de mol e liberando a mesma quantidade de mol. Enfim, não vou entrar nesse mérito, tá? Mas a unidade é essa aqui, Joule por mol Kelvin. E da entalpia? A da entalpia, a gente sabe que é Joule por mol. Ué, mas que sorte. Então, eu não posso fazer uma formuleta que englobe essas duas aqui? Faz sentido, né? Faz sentido. Se eu pego o ΔS e pego uma constante. Não, uma constante não. Alguma coisa que eu não sei o que é, eu vou multiplicar pelo ΔH. Tá? Eu tenho aqui Joule por mol Kelvin, m vezes Joule por mol. Olha só. O m eu sei que é Kelvin, então eu posso fazer uma formuleta. E tem uma formuleta que a gente usa, que é essa aqui, ó. A variação da entropia da vizinhança é igual a menos ΔH dividido pela temperatura. Tá? Essa formuleta a gente acaba usando, não vai usar muito, tá? Nem precisa decorar isso aqui. Eu vou destacar porque eu vou te mostrar a maneira que a gente, que pode aparecer, né? Sei lá, a gente nunca sabe, tá? Essa é a fórmula que a gente usa para calcular a entropia da vizinhança, tá? Basicamente. Beleza? Esse menos é justamente para mostrar isso, né? Se a entalpia é negativa, a entropia da vizinhança é positiva. Basicamente isso. Fechou? Tá. Vou te dar um exemplo da pior maneira que a gente tem para calcular a entropia, a variação da entropia do universo ou do sistema, ou para confirmar tudo que a gente falou, tá? Vou te dar um exemplo, tá? A gente não vai usar isso. Provavelmente não vai usar. Tem que saber para, né, caso apareça e tal, mas provavelmente não vai usar. Provavelmente vai usar a energia livre de Gibbs. Mas vou te mostrar. Vou te dar uma reação que é 2 ferros sólido, mais 3 meios de oxigênio gasoso, tá? Formando Fe2O3, né? Aqui a 298 Kelvin. Beleza? Tá, vamos lá. O que eu espero? O que eu espero disso? Tá? Eu vou escrever os dados que a gente tem tabelados, tá? Isso aqui é experimental. Não fica tirando coisa da cartola aí que não vai dar certo. Vou te dar os dados. Olha só. Eu tenho a entalpia de formação padrão, entalpia padrão de formação do Fe2O3, que é menos 824,2 kJ por mol. Tá? Eu tenho a entalpia padrão do Fe2O3, que é mais 87,4. Entalpia padrão
de substâncias nunca vai ser negativa, né? Porque é uma coisa que a própria substância possui, né? Então não tem como ela ser negativa, tá? Então a gente vai ter a entalpia padrão de todo mundo aqui, ó. Do ferro e do oxigênio. Tudo vai ser positivo. A do ferro é 27,3 joule por mol Kelvin. E aqui vai ser 205 do oxigênio, 205,1 joule por mol Kelvin. Tá? Então, beleza, eu tenho esses dados. Vamos trabalhar nas nossas hipóteses, tá? Antes de calcular. Vamos trabalhar com base em tudo que a gente já viu até agora, tá? Primeira coisa, isso aqui é sólido, né? Tá. Isso aqui é sólido. A gente sabe, primeiro eu tô te falando que essa reação aqui é espontânea, tá? Ela é espontânea. Então vamos colocar nossas hipóteses aqui. Ó, hipóteses. Hipóteses. Primeira, espontânea. Como ela é espontânea, eu vou falar então que a variação da entropia do meu universo, né? Do universo, vai ser maior que zero, né? Vai ser positivo. Tá? Vou colocar assim, ó. Positivo. Beleza? Tá bom. Outra hipótese. Eu sei que gás é consumido, né? Eu tinha gás aqui e eu não estou formando nenhum gás. Então eu estou indo para um estado de menor desordem, né? O meu sistema está indo para um estado de menor desordem, ou seja, consome gás. Minha segunda hipótese é que a variação da entropia do meu sistema é negativa. A entropia está diminuindo. Eu estou indo para um estado de menor desordem. Tá bem? Ou seja, pela nossa soma, né, do universo, sistema e vizinhança aqui, eu sei que isso aqui é positivo. O sistema é negativo, então a vizinhança tem que ser positiva, né? Igualdade. Igualdade não, compensação, né? Compensação. Compensação. Variação da entropia da vizinhança tem que ser positiva e muito positiva, né? De forma que quando eu somar essas duas, o resultado tem que ser positivo. Beleza? Tá bom. E se a reação, a variação da entropia é positiva, a variação da entropia da vizinhança é positiva, logo a reação deve ser exotérmica. Ou seja, ΔH tem que ser menor que zero. Tá bom? Então, beleza. Vamos lá. Analisando aqui os dados que a gente tem. A quarta hipótese já se confirma, né? Em dados experimentais aqui, ó. O ΔH da reação, da formação no caso, tá? É negativo. Calma, isso não nos confirma ainda, tá? Isso não nos confirma. Por quê? Isso aqui é de formação, né? Não é da reação. A gente tá falando da reação, tá? Então, beleza. Vamos confirmar isso. Vamos confirmar. Vamos calcular o ΔH da reação, tá? Usando o quê? Do reação ΔH padrão de formação dos produtos menos dos reagentes, né? Então tá, vamos lá. Ó, ΔH padrão da reação. Eu vou chamar só de R, tá? Oh, meu Deus. Da reação. Ou R. Não, reação, tá.
A variação da entalpia padrão da reação seria o número de mols aqui dos nossos produtos, que é 1, vezes a entalpia padrão de formação, nosso Fe2O3, menos a soma das entalpias padrão de formação dos produtos, dos reagentes, né? ΔH padrão de formação do nosso ferro, mais ΔH padrão de formação do O2. Tá? Beleza. E aqui a gente chega na nossa primeira confirmação, né? Que primeiro, isso aqui vai ser o dado que a gente tem, menos 824,2 kJ por mol, menos isso aqui. Só que a gente sabe que entalpia padrão de formação de substância simples, por definição, é zero. Olha que sorte, né? Olha que sorte. Então, beleza. Né? Então, beleza. A gente sabe aqui a entalpia padrão da nossa reação, a variação da entalpia da nossa reação. Como esperado, primeira hipótese confirmada. A variação da entalpia é negativa, ou seja, é exotérmica. Fechou? Aqui a nossa primeira. Vou colocar aqui, ó. 1. Fechou? Vamos calcular então a nossa variação da entropia da vizinhança, que a gente sabe que tem essa fórmula aqui, né? Então vamos lá. Ó. Entropia da vizinhança seria a entalpia 824,2 dividido pela temperatura 298. Não é? É isso. Só que aqui, ó, olha só, é um menos a entalpia. Então menos com menos vai dar mais. Olha que sorte. Esse resultado aqui vai dar o quê? Vai dar 2,77. Tá em kilojoule. Só que não tá por mol, né? Aqui é só kilojoule, tá? Por quê? Porque eu já multipliquei pelos mols aqui, tá? Já multipliquei pelos mols, então o mol some, beleza? É só kilojoule, tá? Então, aqui fica kilojoule por Kelvin, tá? Então aqui, ó, olha só, nossa segunda hipótese é confirmada. ΔS da vizinhança é positivo. 2. Tá? Fechou. E agora para calcular o resto, né? Vamos lá. Vamos calcular o do sistema. O ΔS padrão do sistema é que nem ΔH de reação, tá? 1 vezes ΔS padrão do Fe2O3 menos 2 S padrão, né? Não é ΔS. S padrão do Fe mais 3 meios de S padrão O2. E é isso aí, tá? Colocando os valores, a gente chega aqui seria ΔS padrão do Fe2O3, 87,4. Aqui, menos 2 vezes o S padrão do ferro, 27,3, mais 3 meios de 205,1. Tá? Eu tenho esses valores anotados aqui, essa conta dá menos 274,8 joule por Kelvin. Tá? Então olha só, o ΔS do sistema é negativo. E o que a gente supôs? ΔS do sistema é negativo.
confirmamos a nossa terceira hipótese. Tá? E por último, o ΔS do universo, que é o ΔS do sistema, mais da vizinhança. O da vizinhança é 2,77, mas atenção, aqui está em kJ, né? Está em kJ. Então, não te perde, né? Ou tu bota os dois em kJ, ou tu bota os dois em joule, tá bom? Eu vou deixar em kJ, tá? Fica 2,77 menos 274,8 vezes 10 na menos 3, que aí eu já coloco em kJ aqui, tá bom? E esse resultado vai dar o nosso famigerado 2,5 kJ por Kelvin. ΔS do universo é positivo. Confirmamos a nossa quarta hipótese, que nos confirma então que essa reação é espontânea, tá bom? É isso aí. É isso aí que diz a nossa espontaneidade, tá? Tu acha que é cômodo tu calcular a entropia de tudo dessa forma que eu te disse? Com entropia padrão, e tu tem que saber a entalpia, não sei o que, e fazer lei de Hess pra entalpia e pra entropia, não sei o que. Não é cômodo, né? Não é cômodo. Então, aqui surgiu a energia livre de Gibbs, tá? Que a gente vai enunciar no próximo vídeo. Fechou? E o ITA vem cobrando cada vez mais energia livre de Gibbs nas últimas provas, tá? É bem importante. Fechou? Então hoje a gente conseguiu ver aí o cálculo da entropia do sistema, da vizinhança, de tudo, né, a formuleta, e a gente viu ainda mais a teoria da entropia, o que diz o conceito de entropia. Fechou? Então, até o próximo vídeo. Valeu!